Bom dia, eu sou Gildas José de Amorim, atual promotor de justiça aqui de Cícero Dantas, e eu trabalhei 23 anos em Paripiranga, desenvolvendo um trabalho, além do trabalho do Ministério Público, também na área educacional. Eu sou muito, sim, inclinado, vocacionado para a importância da educação. O que é educação? Educação é o único caminho, o único meio viável, concreto, para atingir a prosperidade na vida. Nelson Mandela, um grande político da África do Sul, quando foi preso durante 27 anos, ele saiu de 1963, aí os aliados consultaram a ele se ele era para pegar em armas para tomar o poder na África do Sul. Ele disse que não. Ele respondeu que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E por que a educação é muito importante? Porque a educação, a cultura, são as duas únicas alternativas viáveis, concretas, para atingir o sucesso, a glória e a prosperidade na vida. 2000 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, tinha um grande filósofo chamado Pitágoras. Ele sempre pregava nas escolas, nas igrejas, que educai as crianças, porque não será necessário punir os adultos. O que o grande Pitágoras queria dizer com isso? Simples. A partir do momento que se consolida a educação no meio familiar, a educação no meio das escolas, em todos os setores da vida, evidentemente que essa criança vai tornar-se educada, culta, conhecedora de todos os direitos e obrigações na vida e jamais vai visitar uma penitenciária. Por isso que sempre Pitágoras pregava essa grande filosofia universal, que apesar que foi dita 2000 anos antes de Cristo, ainda até hoje continua vigente. Educai as crianças, porque não será necessário punir os adultos. Também, o que é importante, além da educação, é a cultura. Mas existe diferença conceitual entre educação e cultura? Sim. Existem diferenças, apesar das diferenças conceituais entre educação e cultura, mas as duas vivem juntas, convivem harmoniosamente. O que é educação? Educação é o comportamento, é a conduta que as pessoas têm em sociedade, demonstrando os bons costumes que aprendeu em casa e mostrando ao público geral. E o que é cultura? Cultura é o conjunto de conhecimentos que colocado na cabeça de uma pessoa que forma o lado intelectual, que forma a intelectualidade de uma pessoa. Portanto, existem pessoas cultas, mas infelizmente não têm educação. E tem pessoas que têm educação, mas não tiveram a oportunidade de adquirir cultura. O grande Sigmund Freud, um psicanalista, o criador da psicanálise na Suíça, e por volta de 1865, ele montou um consultório de psiquiatria e psicanálise também na Suíça, e todas as vezes que chegava uma pessoa, tanto mulher como homem, fazer uma consulta, ele ia dizendo: relatai-me os primeiros 10 anos da sua vida, que eu vou dizer os anos subsequentes. Aí o paciente ficava curioso: como assim, doutor Freud? Simples. Você conta-me, relate-me como foram os seus 10 primeiros anos da sua vida, porque eu sei a sequência dos anos subsequentes. E por que, doutor, o senhor sabe? Simples. Porque nós, adultos, somos a reprodução, somos a continuação da educação que nós tivemos até os 10 anos de idade. E por que assim? Simples. Porque todo ser humano, tanto criança, menina ou menino, de acordo com a educação que eles recebem até os 8, 9, 10 anos, essa educação, ruim ou boa, vai se progredir, vai ser demonstrada eternamente na vida dessa pessoa. Então, por isso que o importante é que os pais, os professores, promovam uma educação adequada até os 8, 10 anos, enquanto a criança está em formação da personalidade, porque se essa criança não adquiriu a educação necessária até os 8, 10 anos, após os 11, 12 anos, não vai conseguir, ela vai achar que pode fazer o que quer, pode levantar na hora que quer, pode dormir na hora que quer, pode ir na escola quando quiser, e não é assim. Por isso que todos os pais têm que ter uma educação rígida, severa com a criança até os 8, 10 anos, que é a fase de formação da personalidade, para que essa criança possa desenvolver uma boa personalidade sempre, para a vida toda. Por isso que a educação é primordial desde os primeiros dias da vida de uma criança. Uma criança tem que ser educada desde os primeiros dias, os primeiros anos, para que possa reproduzir na vida sempre a boa educação. Existe um grande filósofo da Inglaterra, de 1700, 1600, 1700 por aí, século 17, 18, William Shakespeare, ficou famoso no mundo todo por ser filósofo, escritor, dramaturgo, arquiteto, e dentre as obras famosas que ele escreveu Romeu e Julieta. Ele sempre dizia
que na vida não há prêmio e nem castigo. Existem somente as consequências de todos os nossos atos praticados. O que quer dizer isso? De acordo com a educação que você recebe, de acordo com o seu comportamento, você vai ter na vida prêmios ou castigos. Prêmios, por exemplo, passar no vestibular, é uma consequência de você ter estudado. E castigo é por você não ter estudado. Portanto, nós somos de acordo com a educação que recebemos em casa. Por isso que eu dou muita importância à educação. Eu peço aos senhores pais, senhores mães, conscientizem da importância de promover a educação necessária para seu filho, para que no futuro ele possa corresponder a todas as expectativas. Segundo um grande pedagogo americano, Pestalozzi, os filhos convertem para os pais de acordo com a educação que os recebe, numa recompensa ou num castigo. O que Pestalozzi quer dizer com isso? Simples. De acordo com a educação que os pais promovem com os filhos, no futuro vai ter uma recompensa ou um castigo. Uma questão óbvia. Veja bem, no tocante à educação, comportamento das crianças e adolescentes, é necessário evidenciar com relação ao âmbito escolar, no comportamento nas escolas. Todas as crianças, adolescentes e até adultos têm que ter uma visão de comportamento para que possa progredir, aprender, ter um nível melhor de aprendizagem. Mas, infelizmente, principalmente nas escolas públicas, tem muitos alunos, adolescentes, que não têm um comportamento adequado e praticam atos inconvenientes, atos que vêm, inclusive, manchar, denegrir a imagem do colégio e também no âmbito familiar. No Código Penal, toda conduta delituosa, conduta que causa prejuízo a terceiro, caso fere a ordem pública, considera-se crime. O que é crime? É todo fato típico, antijurídico e culpável que causa prejuízo para terceiro ou para a sociedade. Essas mesmas condutas para adultos, que é considerado crime, quando se trata de menores, é considerado ato infracional. Infelizmente, tem muitos jovens que praticam crimes no âmbito escolar, mas como são de menores, essa palavra crime não existe, e sim ato infracional. E é aberto um processo contra esses jovens, que para adulto chama-se processo ação penal. E quando é adolescente, é uma ação que chama-se representação, que instaura na delegacia de polícia um boletim de ocorrência circunstanciada. Então, os pais têm que ter uma obrigação, a responsabilidade de fazer todos os meios necessários que os seus filhos não venham praticar atos infracionais na escola, porque, infelizmente, serão apurados na delegacia de polícia, com depoimento do pai, depoimento da mãe, depoimento do menor, e muitas vezes os pais têm que contratar advogado de acordo com a prática imputada ao menor, às vezes é prática de natureza grave, tentativa de homicídio, consumo de entorpecente, agressão física, são uma série de condutas erradas que muitos adolescentes praticam na escola, que vão para tudo delegacia de polícia. Aí vem que o pessoal chama de barraco, aí sai comentários gerais de cidade que fulano foi para a delegacia de polícia. Só que na delegacia de polícia é o primeiro passo. Porque logo em seguida, o delegado encaminha essa papelada toda para o Ministério Público, que, sua vez, vai abrir um processo criminal contra esse adolescente, que, por ser de menor, chama-se representação, mas que tem o mesmo efeito prático. Porque enquanto um adulto vai cumprir pena na penitenciária, o menor vai cumprir pena, chama de internação, na antiga FEBEM, que agora são as casas de acolhimento que existem nas capitais. Mas a prisão é a mesma coisa. A única diferença é que o adulto cumpre 3, 4, 7, 8 anos de prisão. E o menor, o máximo, tem 21 anos. Quando ocorre a liberação que a lei determina, escapa da tutela do código do ECA, que é o Código das Crianças Menores, que é o Estatuto de Crianças e Adolescentes, conhecido como ECA, Lei 9.099. Então, senhores, o que eu tenho a dizer aos senhores, a importância dos pais na conscientização, na condução dos seus filhos, para que não promova atos infracionais na escola, não só para não causar inviabilização do funcionamento da escola, e também para que todos os alunos possam viver em paz e harmonia, para que possam ter um melhor nível de aprendizagem. Veja bem, um fato importante que tem que ser evidenciado a vocês todos, pais, mães e alunos, não é a questão que vocês estão estudando em escola pública que vai desmerecer, que vai tirar o mérito e a dignidade de vocês. Pelo contrário, os meus professores, os mesmos livros que são aplicados nas escolas particulares, também são usados na escola pública. A diferença é que está no potencial de cada um de encarar com responsabilidade que tem que estudar, tem que progredir e vai chegar ao sucesso na vida.
eu vou evidenciar um fato concreto aqui com relação à minha pessoa. Eu nasci em 1955 em Brumado, na Bahia. Em 1960, uma fase difícil de seca na Bahia, muitas famílias passavam fome, muita miséria, muita pobreza. Em 1960, meus pais se separaram, meu pai ficou em Brumado e minha mãe veio, juntamente com todos os familiares, foram para Goiânia, porque Goiânia foi fundada em 1942. O interventor Pedro Duvico Teixeira estava dando terras, lotes, propriedades para quem fosse para Goiânia, para colonizar Goiânia. E a minha família aproveitou e foi também para Goiânia em busca de melhores dias, em busca de terras, em busca de condições melhores para viver, porque estava passando fome, dificuldade, embrumado aqui na Bahia. E nós fomos para Goiânia. Eu com 5 anos, meu irmão com 6, outro com 4, ou seja, todos nós escadinhos, 5 filhos e tudo mais novo com 3, 4, 5, 6, 7 anos. Chegando em Goiânia, pobre, é lógico, só tem um lugar para morar, periferia, pobreza, miséria, favela. E lá eu fui morar. E morar nesse, eu tinha todo um âmbito, um meio ali, a ideal para desenvolver um lado de marginal, de bandido. E quase cheguei a esse ponto. Então, por volta de 7, 8 anos, criado numa favela, sem pai, sem o impulso forte de um pai que é necessário para impor a autoridade que o pai tem que exercer na família, não tinha, eu não tinha, nós não tínhamos 5 irmãos. Só tinha minha mãe, fraca, que lavava roupa para poder nos criar. E eu fui criado na rua com 5, 7, 8 anos, me envolvi com outros meninos também, sem estrutura familiar, e partimos para praticar os pequenos delitos, que em outros termos adequados chamam-se pequenos crimes, que era roubar em padaria, roubar gibi na banca de revista, roubar fruta no pé de manga do vizinho. E volta e meia, a polícia estava nos procurando, juizado menores, porque era garoto de 8, 9, 10 anos, criado na rua, sem pai, sem mãe, sem educação, e criando de uma forma que era um ambiente adequado, ideal para ser futuros marginais, moradores da penitenciária ou do cemitério. Em 1965, eu tinha 10 anos, e um juizado de menores, aqueles comissários, o que hoje são considerados, digamos, o conselho tutelar, me prendeu. Eu estava com 4 garotos, eu era o líder de uma quadrilha mirim, que nós praticávamos pequenos delitos. Nós fomos encaminhados ao juizado de menores, e um delegado de polícia fez uma preleção que eu jamais vou esquecer. 1965 para 2019, são 54 anos, que até hoje me recordo. Quando ele falou, Gildásio, na vida existem apenas 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal é o que você está fazendo aí, sem estudar, sem trabalhar, fazendo pequenos delitos, fazendo as coisas erradas, cujo futuro seu ou vai ser a penitenciária ou vai ser o cemitério. E a outra opção na vida que nós temos é o caminho do bem. É quando você resolve decidir estudar, trabalhar, formar uma personalidade de progresso, criar perspectiva na vida para ser alguém. Porque, inclusive, Judas, tem um filósofo chamado William Shakespeare que você falava, há uma divindade na vida que protege os nossos objetivos de acordo com o que nós realizamos. Então, o que quer dizer isso? De acordo com os projetos de vida que nós fazemos, sempre haverá uma divindade, sempre haverá Deus para nos proteger, para nos guiar e fazer com que nós realizamos nossos projetos de vida. Então, essa preleção desse delegado de polícia me abalou bastante. Digamos, os alicerces da minha vida de 10 anos foram totalmente removidos pela decisão, pela preleção que ele fez, provando que na vida você faz a opção, você que faz a escolha do caminho do bem ou o caminho do mal. Você não existe destino que a pessoa tornou-se marginal. É a pessoa si própria que planeja, que cava o caminho para ser um marginal ou uma pessoa de bem. É a escolha de cada um. Aí ele me levou para o colégio, em Goiânia, um bairro fama chamado João Paulo Teixeira. E eu comecei a estudar com 10 anos, pela primeira vez, no primeiro ano primário, com 10 anos de idade, em 1965. Eu prometi a ele que eu jamais ia para a rua, que eu jamais ia praticar pequenos delitos, que jamais ia conviver com aqueles meninos, e só tinha um caminho na minha vida, que era o caminho do bem, que eu ia estudar. E eu realmente, apesar que eu comecei a estudar em maio de 1965, consegui pegar as matérias com os colegas e passei de ano. Terminei o primário com 14 anos, entrei no ginásio com 15 e finalmente, em 1973, pobre,
morando no bairro pobre de Goiânia, chamado Ferroviário, favela, periferia. Eu formei no primeiro grau com 18 anos, em 1973. Eu ainda tinha aquele projeto de vida criado em 1965, quando eu fui preso pelo Juizado de Menores de Goiânia, quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu comecei a estudar à noite também, 6 da noite, fazendo curso de contabilidade e trabalhando de dia como prestador de serviços gerais numa empresa em Goiânia chamada Sociedade Automóveis Planalto. Em 77, terminei o segundo grau, sempre escola pública, jamais entrei em escola particular. Terminei, prestei vestibular e passei no vestibular em Goiânia, na Universidade Católica, em 1979. Eu dedicava tanto para estudar, eu queria tanto colocar em prática o meu projeto de vida, de ser alguém, ainda que eu fosse pobre, ainda que eu fosse a vida toda estudando escola pública, mas eu fiz por onde? Ainda que eu estudava escola pública, eu fiz enriquecer a importância da escola pública, provar, ainda que você estude em escola pública, mas você é o que você quer ser, você faz sua escolha de vida. Eu passei no vestibular, surgiu um concurso da Polícia Federal em 79, passei em primeiro lugar em Goiás e sexto no Brasil, e eu fui chamado para a Polícia Federal e passei no concurso, e em 1980 tomei posse como agente federal no Paraná. Isso quer dizer o quê? Que nós somos o que queremos ser. Fiquei no Paraguai, no Paraná, de 80 a 85, fui transferido para Aracaju, aproveitei que eu estava em Aracaju, na capital, formei Direito, advoguei 4 anos e, finalmente, em 1995, com 40 anos de idade, prestei um concurso em Salvador para promotor de justiça e há 24 anos eu sou promotor de justiça. Então, o que eu quero dizer para os senhores, que ainda que minha origem é pobre, fui prestador de serviços gerais em Goiânia durante 5 anos, lavava privada, limpava vidraça, varria o pátio, mas eu nunca perdi o foco na minha vida, é de ser alguém, ter um projeto de vida, ser um promotor, ser um juiz, ser um delegado da Polícia Federal. E para isso só existe um caminho, é o caminho da educação, é o caminho de trabalhar, é o caminho de respeitar os valores alheios, é o caminho de respeitar os regulamentos para que você possa ser alguma coisa. Não é o fato de ser de escola pública que lhe vai desmotivar. Pelo contrário, faça da escola pública o trampolim para a sua glória e para a sua vitória na vida. Inclusive, quando eu fui tomar posse como promotor de justiça aqui em Abaré, em 95, na época não tinha promotor de justiça na região, eu fui designado para ser promotor de justiça em Abaré, Macuré, Xoroxó, Cícero Dantas, Jeremoabo, Antas e Paripiranga. Eu fui promotor durante mais de um ano em 7 municípios. Eu fui promotor em Cícero Dantas em 1995, como substituto. Aí em 1996 fui promovido para Paripiranga e fiquei lá durante 23 anos. E agora eu estou em Cícero Dantas como titular. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu cheguei em Paripiranga, em 1996, eu tinha tanta lembrança forte do meu progresso na vida, de ter sido promotor, ainda que eu fui da escola pública, eu coloquei uma política em Paripiranga de colocar pai e mãe na cadeia para colocar os filhos nas escolas. Paripiranga, eu fui para em 1996, tinha apenas 1.500 alunos que estudavam. Aí de repente surgiu 5, 6 mil, em 2000 tinha 6 mil alunos e foi criada a Faculdade AGES. Portanto, a Faculdade AGES nasceu no ano 2000 em decorrência do meu trabalho. A imprensa toda no Brasil soube, divulgou várias reportagens, inclusive a revista Época, que está aqui, a revista Época, em julho de 2002, foi a Paripiranga e fez a reportagem. Gildásio, o guardião da sala de aula. E por que o guardião da sala de aula? Porque eu procurei todos os meios necessários de colocar pai e mãe na cadeia para que conscientizasse na marra a importância de estudar. E por isso, Paripiranga hoje tem a base de 6 mil alunos de escola pública, com apenas 28 mil habitantes, uma média de 20% da população estuda, e tem uma faculdade AGES com 25 cursos. Ressaltando que em 1996, 97, 98 não existia faculdade AGES, existia apenas um colégio AGES, que é só o primeiro e segundo grau. Em 2000, após a imensa quantidade de estudantes que estudavam por pressão minha pela importância da educação, no ano de 2000, o Ministério da Educação autorizou a converter o colégio AGES em faculdade AGES. Portanto, a faculdade AGES nasceu em 2000, 4 anos depois do meu trabalho de colocar pai e mãe na cadeia pela conscientização da importância da educação. Por isso que eu recebi o título de Gildásio, o guardião da sala de aula. Por todo o trabalho que eu fiz educacional, que graças a Deus eu me sinto recompensado, porque o que eu sou hoje, graças a pessoas que fizeram por onde que eu estudasse.
Sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco na cabeça dos pais, das mães, que o único caminho para o sucesso, para a prosperidade, chama-se o caminho da educação.